O desabamento não começou com um estrondo. Começou com um suspiro. Um daqueles ruídos graves, profundos, quase humanos, que um prédio faz quando carrega mais tempo, mais peso, mais histórias, do que deveria. Era madrugada, 2h47, 14 de maio de 2023, na orla de Lagoa Serena, uma cidade pequena, construída e espremida entre o lago e a serra, onde as pessoas ainda acreditam que conhecem todos os vizinhos pelo nome. O edifício Atlântico sempre esteve ali, firmado como um farol urbano, 8 andares, fachada azul clara, janelas quadradas que refletiam o nascer do sol todas as manhãs. Não era um prédio de luxo, era um prédio de histórias. Casamentos começados ali, crianças que aprenderam a andar nos corredores, idosos que assistiam à vida pela varanda. Nada nele parecia anunciar tragédia. Mas a tragédia raramente avisa. A noite estava silenciosa demais para uma cidade viva. Não havia brisa, nem latidos, nem carros tardios voltando de algum bar. Apenas o som lânguido da água do lago encostando no cais, como respiração de alguém que dorme pesado. E foi nesse silêncio quase inocente que o prédio gemeu pela primeira vez. Não era barulho de explosão. Não era pancada. Era estrutura cedendo. Concreto. Lembrando que, antes de virar cidade, era pedra, e que pedra, quando cansada, cede. Algumas luzes se acenderam. Alguém abriu uma janela. Outro perguntou: "Você ouviu isso?" Mas foi rápido demais para qualquer reação ter forma. O segundo som não foi um aviso. Foi o fim. Uma parte da fachada desceu como se tivesse derretido, levando com ela lajes, móveis, portas, histórias inteiras que não tiveram tempo de se despedir. A poeira subiu em um jato branco, espesso, denso, cobrindo a rua como neblina sólida. Alarmes de carros dispararam ao mesmo tempo, como se a cidade despertasse de um sonho ruim por instinto. O 190 começou a tocar a cada 5 segundos. E lá do quartel, apenas a voz de quem atende já sabia que algo estava errado, o tipo de urgência que se reconhece pela respiração de quem liga. Do outro lado da linha, palavras atropeladas. O prédio caiu. Tem gente lá dentro, pelo amor de Deus. A sirene se abriu na madrugada como um corte vermelho. Não havia chuva, mas havia pressa, e pressa tem o mesmo gosto metálico no ar. Entre os que entraram no caminhão naquela noite estava Silva, que aqui chamaremos assim não por anonimato, mas por respeito. Silva era o tipo de bombeiro que nunca se exibia. Nunca falava alto. Não tinha histórias heroicas para contar sobre si, mas estava sempre dentro das histórias heroicas dos outros. Tinha mãos grandes, firmes, mas jeito leve de tocar as coisas. Carregava nas costas 20 anos de serviço e nas memórias rostos que ainda aparecem nos sonhos, do tipo que acorda gente sem motivo claro. Quando o caminhão virou a última esquina antes da orla, o cenário se revelou como um pesadelo que ninguém teve tempo de imaginar. O edifício Atlântico não estava totalmente no chão. Ele estava ferido. Uma parte ainda em pé, torta, inclinada. Outra parte desfeita em camadas, como páginas arrancadas de um livro. E, mais terrível que a imagem, o som. Não era grito. Não era choro. Não era sirene. Era gente chamando baixo. Quase sussurro. Quase oração. Quase desistência. Silva fechou os olhos por um segundo, não para rezar, não para pensar, mas para aceitar o que viria. Porque ele sabia o que significava entrar em prédio desabado. Não há garantias. Não há tempo. Não há solo seguro. Há apenas decisão. Os outros bombeiros preparavam a área, perímetro, cordas, estabilização, comunicação. Mas Silva já caminhava, não porque se achava capaz, mas porque o corpo dele sempre foi antes do medo. O rádio estalou. Possíveis vítimas no térreo. Uma mulher presa sob viga. E um homem sem sinais. Respiração ausente. Reanimação impossível no local. Silva parou. Não na rua. Por dentro. Salvar quem respira é técnica. Salvar quem não respira é escolha. Mas entrar para tentar salvar quem já não respira é outra coisa. Uma coisa que não se explica com protocolos. A sirene chamou. A cidade assistia.
A poeira ainda caía do céu como neve suja. E Silva, com a lanterna acesa em seu capacete, entrou onde ninguém queria entrar. Não para ser herói, mas porque alguém ainda merecia ser trazido de volta, mesmo quando o mundo dizia que já era tarde demais. 2h59. Rua Atlântico, esquina com a Alameda do Lago. A fumaça branca ainda subia, fina, leve, enganosa, porque fumaça clara não significa calma, significa concreto recém-quebrado, pó de parede suspenso, pulmão sufocando não pelo fogo, mas pela própria cidade reduzida a pó. Sirenes de ambulância se aproximavam em ondas, mas nada se sobrepunha ao som mais terrível que existe em um desabamento. Gente tentando respirar onde não há ar. Silva atravessou o perímetro enquanto a equipe de contenção organizava as tensões das barras metálicas e as cordas de estabilização. O cheiro era de cal, poeira e ferro, um cheiro seco, que arranha a garganta por dentro. Faróis de viaturas iluminavam o prédio em ângulos duros, criando sombras que pareciam gente se movendo quando ninguém se movia. O edifício Atlântico, agora, respirava como um animal ferido. Estruturas rangendo, vigas vibrando, pequenos desabamentos internos. Um chiado grave vindo da laje como se algo vivesse debaixo do concreto. A entrada não existia mais. Não havia porta. Não havia hall. Havia apenas uma abertura onde um mundo inteiro havia sido. Silva colocou a mão na parede, gesto automático, quase íntimo. Não para se apoiar, mas para ouvir. Prédios falam. E quando estão prestes a cair, falam mais alto. Ele sentiu a vibração. O ritmo. O compasso de segundos antes de uma viga ceder. Cada passo, portanto, era cálculo e risco. Se avançar rápido demais, o prédio desaba. Se avançar lento demais, as pessoas morrem. Um paramédico se aproximou, voz trêmula. Encontramos uma mulher consciente no vão do elevador. Está presa pela perna. Disse que ouviu um homem no corredor antes de tudo ceder. Ele parou de falar. Acham que ele engoliu seco, que ele não respira mais. Silva apenas assentiu. Não houve pergunta. Não havia espaço para consolo. Havia missão. Ele passou pela linha de reforço. A luz da lanterna cortou o corredor destruído. As paredes que antes eram lisas agora estavam estriadas, marcadas como carne arranhada. Portas não eram portas, eram placas de madeira amassadas em ângulos impossíveis. A escada estava partida. Degraus pendurados como dentes soltos. A mulher estava ali, exatamente onde o paramédico havia dito, corpo apoiado contra o poço do elevador, uma barra de concreto atravessada como gaiola sobre sua perna esquerda. Ela respirava rápido, olhos arregalados, lutando contra o pânico que tenta entrar quando o corpo ainda quer viver. Calma. Estou aqui, disse Silva, voz baixa, firme, sem pressa. Você está viva. Vamos te tirar. Ela chorou ao reconhecê-lo. Não pelo uniforme, mas pelo tom. Era o tipo de voz que ainda reconhece que o outro existe. Enquanto outra equipe cuidava dela, Silva seguiu. O homem de quem ela falará estaria mais adiante. Silva entrou onde quase não cabia. Engatinhou sob lajes inclinadas. A poeira era tão espessa que o ar parecia sólido. Cada respiração soava como se o prédio estivesse também respirando através dele. Foi então que ele viu um sapato. Preto, simples, gasto, caído ao lado de um pedaço de drywall esmigalhado. Sapatos não mentem. Eles contam o caminho. Silva aproximou-se rastejando. Uma lanterna girou no chão, ainda acesa, iluminando uma figura caída. O homem estava deitado de lado, parcialmente coberto por entulho. Rosto pálido. Peito imóvel. Silva se ajoelhou, mesmo com o concreto arranhando sua perna. Colocou 2 dedos no pescoço. Nada. Nenhum pulso. Nenhum sopro. Nenhum sinal do mundo. Naquele momento, Silva sentiu algo que não se diz em manuais nem aparece em relatórios. Quando alguém para de respirar, o tempo não para junto. É você quem precisa decidir se continua. Ele verificou o tórax, o maxilar,
o externo. Pulmões imóveis. Músculos flácidos. Mas havia calor. Calor não vindo do desabamento. Calor de sangue ainda vivo. Isso significa uma coisa só. O cérebro ainda está esperando alguém decidir que ele merece voltar. Silva sabia que qualquer protocolo diria: não há condições de reanimação segura em área instável. Mas protocolos não enterram ninguém. Protocolos não conhecem o rosto de quem será chorado amanhã. Silva removeu o entulho do tórax, posicionou o homem em superfície improvisada, uma porta caída, e iniciou compressões ali mesmo, no coração da ruína, com o prédio ainda falando em estalos e ameaças acima dele. Suas mãos afundavam no peito com um ritmo constante. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Respira por ele. Não havia espaço para reflexão. Não havia espaço para dúvida. A poeira entrava no nariz. Os braços ardiam. O prédio tremia. Mas Silva continuou. Porque às vezes a única coisa entre a vida e a morte é alguém que não desiste. 3h07. O edifício Atlântico falava com o corpo inteiro. O som vinha das paredes, do chão, do teto, do ar que vibrava pesado, como se o prédio respirasse de forma desigual, prestes a desmaiar sobre si mesmo. Estalos longos, gemidos de concreto, pequenas partículas descendo em chuva lenta, tudo dizia: não há tempo. Silva continuava as compressões, mantendo o ritmo com a precisão de quem já ressuscitou desconhecidos como se fossem irmãos. Ele não contava em voz alta. Não pensava nos segundos. Não tentava prever o final. Ele apenas fazia. O peito do homem se elevava com o ar que Silva empurrava, mas continuava sem se mover sozinho. Nenhum suspiro, nenhum retorno. Atrás dele, seu parceiro, Ferreira, mantinha a lanterna apontada, iluminando o pouco que ainda podia ser visto. Ele alternava entre observar a estrutura do teto e olhar para Silva, como quem tenta escolher entre o medo do desabamento e a esperança improvável de um retorno. Silva, Ferreira chamou, a voz baixa, mas com o peso de algo que precisa ser dito: o teto não segura mais. Silva não respondeu. Nem olhou. As mãos continuaram, constantes, firmes, ritmadas. Ferreira insistiu. Se a gente ficar aqui, caímos junto. Silva só disse uma coisa, sem levantar o rosto. Se ele voltar, ele sai. Ferreira engoliu o resto do aviso. Não porque concordavam, mas porque conhecia Silva. Quando Silva decidia, ele não esperava permissão. Era como se o corpo dele fosse feito de algo anterior ao medo. Não coragem. Coragem é calculada. Era outra coisa. Fidelidade. Fidelidade à vida, mesmo quando a vida parecia já ter ido embora. As compressões continuaram por longos segundos que, naquela sala, valiam anos. O ar parecia mais denso, como se o prédio estivesse fechando o último pulmão de si. A poeira se acumulava no rosto de Silva, entrando na boca, no nariz, misturando-se ao suor. Tudo ardia. Os braços pesavam. O corpo queria parar. Mas ele não parou. De repente, um movimento mínimo, quase imperceptível. Um tremor no peito do homem, como uma lembrança distante de respiração. Silva sentiu. Antes de ver. Antes de confirmar. Ele sentiu. Vamos tirar ele. Disse, com um fio de voz que não era triunfo. Era pressa. Ferreira passou a ajudar sem pedir instruções. Era esse o pacto silencioso entre eles. Um começa, o outro termina. Eles posicionaram o homem na porta que servia de prancha improvisada. Amarraram com tiras de mochila e faixas de tecido arrancadas de uma cortina semi-queimada. O teto rangeu tão forte que parecia um trovão preso no concreto. A saída pelo corredor caiu. Vamos ter que ir pelos fundos. Ferreira disse. Os fundos não eram fundos. Eram escombros. Um labirinto de vigas partidas, pedaços de parede, móveis esmagados e lacunas estreitas onde apenas um corpo por vez podia passar. Qualquer erro, qualquer movimento mal calculado, e a parte restante do prédio desceria inteira. Silva pegou a frente da porta-massa. Ferreira pegou a traseira.
E eles avançaram, rastejando, inclinando o corpo, respirando pouco, coordenando passos, peso, ritmo. O homem na porta tossiu uma vez. Fraquinho, mas tossiu. E isso mudou tudo. Se ele respira, ele espera. Se ele espera, a gente continua. A poeira engrossou. Partículas dançavam no feixe da lanterna como se o ar estivesse vivo. E, naquele corredor estreito, onde o mundo estava reduzido a 60 centímetros de largura, um estalo diferente ecoou. A laje principal se movendo. Ferreira gelou. Silva, ela vai cair. Silva não parou. Não olhou. Não debateu. Ele apenas disse, com a serenidade de quem já fez isso antes: então vamos sair antes dela. Os dois aceleraram, com cuidado, nunca correndo, sempre calculando cada centímetro. Era como caminhar em um chão que respira, que pensa, que escolhe onde ceder e onde segurar. A saída apareceu como uma fenda, uma abertura baixa, quase no nível do chão, entre dois blocos de concreto partidos. Não dava para passar os três juntos. Silva teria que empurrar o homem primeiro, e depois passar. Ferreira cobriria a retaguarda, por último. Eles alinharam a porta. Ajeitaram o corpo do homem. Prepararam a corda. E foi aí que o prédio tomou sua decisão. Um estalo seco, alto, definitivo, percorreu a estrutura. O tipo de som que todos reconhecem. Chegou a hora. Silva olhou para Ferreira. Não disse nada. Ferreira entendeu. Sempre entendeu. Eles empurraram o homem pela abertura. Lentamente, deslizando, guiando, protegendo a cabeça, o peito, as pernas. Do outro lado, mãos de outros bombeiros puxaram o corpo. Silva viu o momento em que ele saiu. Em que ele estava do lado vivo do mundo. E então, o teto começou a cair. Não em avalanche. Não em explosão. Mas em colapso lento, total e inevitável, como um corpo desmaiando. Silva mergulhou em direção à abertura. E a luz sumiu atrás dele. 3h34. O mundo do lado de fora não sabia que um homem estava voltando. A equipe do resgate puxou o corpo do sobrevivente primeiro, o homem que, minutos antes, não respirava. O ar frio bateu em seu rosto como um retorno brusco à realidade. Ele tossiu, engasgou, tentou respirar com o pulmão que ainda aprendia de novo como existir. Não havia lucidez ali. Mas havia vida. E vida é argumento suficiente para continuar. Silva saiu segundos depois, deslizando sob o bloco de concreto que desabou atrás dele como uma porta se fechando para sempre. A poeira levantou em um sopro pesado, cobrindo tudo em um véu cinza que fez a cena parecer um retrato antigo. Do lado de fora, o som do colapso não era explosivo. Era um suspiro final do prédio. Como se tivesse segurado o que pôde, e então, finalmente, deixasse ir. Silva ficou de joelhos no asfalto molhado. O ar entrava e saía de seus pulmões em ondas curtas, ásperas, irregulares. Ele não respondeu quando falaram seu nome. Não levantou quando tentaram puxá-lo pelos ombros. Ele estava presente, mas ainda não de volta. Há resgates que exigem do corpo. Há resgates que exigem da mente. E há resgates que exigem da alma. A chuva começou. Não forte. Daquelas finas, silenciosas, que chegam como quem entende. Ferreira se agachou ao lado dele, sem tocar, sem perguntar. Os dois olharam para o prédio. O edifício Atlântico já não era mais prédio. Era a ruína. Era a lembrança. Era a ausência daquilo que já foi casa. Mas no meio de tudo, no concreto quebrado, no ferro retorcido, no pó suspenso, uma vida que não existiria mais estava ali. A ambulância começou a se afastar devagar. O homem respirava, não bem, não forte, mas respirava sozinho. Silva soltou finalmente o ar que estava segurando desde antes do desabamento. Foi aí que o silêncio chegou. Não o silêncio da madrugada. Não o silêncio do medo. O silêncio depois do dever cumprido. O silêncio que não pergunta mais nada. O silêncio que aceita. Os jornais, no dia seguinte,
diriam. Bombeiros resgatam sobrevivente em desabamento do edifício Atlântico. Uma vítima em estado grave foi retirada dos escombros. Seria verdade. Mas não seria a história. A história real caberia em uma frase que ninguém escreveria. Ele entrou para salvar quem já não respirava. E voltou. Não pela glória. Não pela coragem. Não pela cidade agradecida. Mas porque alguém ainda podia existir. E isso, para ele, era suficiente. Às 5h52, com o dia começando a nascer escondido atrás de nuvens baixas, Silva caminhou até o caminhão. Não falou nada. Não precisou. Ferreira caminhou junto. Dois homens que não comemoram. Que não explicam. Que não pedem reconhecimento. Apenas guardam dentro do peito aquilo que o mundo inteiro tenta esquecer. Que a linha entre viver e desaparecer, às vezes, é só uma pessoa que decide continuar. E naquela madrugada, no Atlântico, entre pó, concreto e abandono, essa pessoa foi ele.